Boa noite a todos, amigos da nossa Casa Espírita de Deolindo Amorim. Sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião. Hoje eu estou aqui ajudando, dirigindo a nossa reunião, e hoje teremos o Felipe para fazer o nosso estudo, a nossa palestra, né? E vamos cumprimentar aqui os nossos companheiros que já estão junto conosco um pouquinho, a nossa querida Kátia Jalque, Carmen Marques, Sheiva Ribeiro, Suzana Pedrosa, que saudade, Lucas Nunes, Cláudia Serenário, que esteve com a gente de tarde, Evódio. Sejamos todos bem-vindos e todos mais que chegarem. É com muito carinho que recebemos a todos, ficamos muito felizes que estejam nessa harmonia, nessa união conosco da nossa casa expandida. E essa vibração se espalha por todos os lares. Muito bem, hoje vamos então, e lembrando também, como o Felipe sempre fala, vamos colocar os nossos joinhas, vamos colocar os nossos coraçõezinhos, compartilhar, né? Isso é muito bom. Bom, hoje vamos fazer a nossa leitura, que foi escolhida pelo Felipe para início da nossa reunião. Essa leitura foi escolhida do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, Prece aos Anjos Guardiões. Aos Anjos Guardiões. Então, vamos lá, essa leitura é o prefácio. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores, que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos e, algumas vezes, de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre seu próprio
mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Muito bem. Então, lembrando aqui da nossa leitura, do nosso anjo guardião, nossos amigos queridos, vamos então, nesse momento, nos unir em pensamento, nos unir em coração, agradecendo a esses espíritos incansáveis que nos acompanham a jornada, que nos guiam os nossos dias, que estão conosco torcendo pelo nosso sucesso nas nossas provas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas que temos que enfrentar todos os dias, e agradecemos por esse amor imenso que cada um deles nos envolve, e especialmente ao nosso Mestre Jesus, que olha a todos nós e que nos ama incondicionalmente e que com certeza neste momento está presente em vibrações amorosas em cada lar, junto a cada um de nós. Pedimos então, amigos queridos, que estejam conosco neste momento, nos amparando, enchendo nossos lares de vibrações salutares, levando a cada um de nós o reequilíbrio e principalmente as esperanças nesses dias tão difíceis. Ampare também o nosso querido Felipe Albani, para que ele tenha a inspiração e possa alcançar o coração de todos. Fique conosco, Jesus amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, e agora com vocês o nosso querido Felipe Albani. Felipe, é com você agora. Gratidão, Cleide. Deixa eu ver aqui os ajustes que eu preciso fazer, que afinal a gente tenta melhorar as condições aqui das nossas apresentações, mas é claro que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. Então vamos começar fazendo a nossa apresentação da melhor maneira possível. Deixa eu ver um outro ajuste aqui. A gente vai tentando e vai fazendo o que é possível. Então vamos lá. Lembrando, hoje é dia de Livro dos Espíritos. Eu já falei para vocês, não canso de falar que eu amo essa capa, que eu acho que ela simboliza bem tudo aquilo que os Espíritos conseguem nos trazer, o que o Livro dos Espíritos traz, ela sintetiza bem isso tudo que ele nos traz. Que portas eles abrem para cada um de nós. E aí vamos começar lembrando do que é o Livro dos Espíritos. Sempre temos alguém que nunca viu, que nunca apareceu, aí eu gosto sempre de trazer e lembrar que a gente vai pegar um trecho dessa obra gigante. Nós temos a introdução, itens 1 a 17, Prolegômenos, que é um prefácio escrito pelos próprios espíritos. Primeira parte das causas primeiras, 4 capítulos, perguntas 1 a 75. Segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, 11 capítulos, perguntas 76 a 613. Terceira parte das Leis Morais, 11 capítulos, perguntas 614 a 919. Quarta parte das Experiências e Consolações, apenas 2 capítulos, perguntas 920 a 1019, e as conclusões que vão dos itens 1 a 9. E aí, dentro da segunda parte, eu sempre falo também que é um capítulo, uma parte gigante, mas muito, muito boa para quem quer conhecer a vida espírita. Nós temos primeiro capítulo dos espíritos, que vocês já viram, depois o segundo, da encarnação dos espíritos, terceiro, de volta dos espíritos, extinta vida corpórea, a vida espiritual, na quarta, a pluralidade das existências, a quinta, considerações sobre a pluralidade das existências, que é um gigantesco parágrafo que Kardec nos traz, uma gigantesca dissertação. Sexto, da vida espírita. Sétimo, a volta do espírito à vida corporal. Oitavo, da emancipação da alma. Nono, que é em que nós estamos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E 10º, das ocupações e missões dos espíritos. E, por fim, o 11, dos 3 reinos. Lembrando que nós estamos
da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E justamente esse capítulo também tem muita coisa interessante. Faculdades que têm os espíritos de penetrar nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos, convulsionários, afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos guardiães, espíritos protetores familiares ou simpáticos, que é o que a gente vai ver hoje, e pressentimentos. Então a gente tem, viu, vocês viram, já foi visto e estou dando spoiler para aquilo que vocês vão ver ainda. Ainda teremos influências próximos que vão vir aqui também. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs e feiticeiros e bênçãos e maldições. Só coisa boa que a gente pega aqui no Livro dos Espíritos. Então já vamos começar falando sobre anjos guardiães, espíritos protetores familiares ou simpáticos, dentro do Livro dos Espíritos. Vocês já estudaram aqui com a Rosane e com o Edson, a gente lembrando que nós fazemos uma alternância dos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho a cada quarta-feira. Então, vocês podem procurar aí o que já foi visto, desde a questão 489 à questão 511. Para não ficar repetitivo, nós vamos direto ao ponto, e quem quiser depois resgata os vídeos anteriores. Então, vamos direto à questão 512, que é a que nos interessa a partir de agora. Essa questão, até dessa vez eu preferi fazer, em vez de me juntar no textão, a gente vai pegando questão por questão, porque elas são didáticas. Kardec, como pedagogo tremendo, não somente trouxe essas questões, como trouxe também respostas bem elaboradas pelos espíritos. Mas ele fala que a dúvida se teríamos muitos espíritos protetores. E os espíritos que responderam a Kardec colocam que são espíritos mais ou menos elevados que com eles simpatizam, que lhe dedicam afeto e que por eles se interessam. E existem também outros que nos assistem no mal. Então, o que nós tivemos aí, lembrando até que a gente falou sobre alguns pontos hoje nas palavras do codificador, quem não assistiu é o vídeo anterior, pode ir lá ver também, tem informações muito interessantes que foram trabalhadas também. Temos aí essa questão de você saber quem você atrai. Então, quando os espíritos colocam sobre ter espíritos protetores, tem outros que nos ajudam, nos orientam para o bem, mas tem outros que nos ajudam, mas não exatamente para o bem. Então, é nesse ponto que a gente precisa realmente ter um cuidado muito grande na maneira como nós nos colocamos perante Deus, perante os homens e perante tudo o que cerca a nossa maneira de ser. E aí que a gente passa para 513, em que a gente começa a descortinar um pouco melhor sobre a natureza desses espíritos. Pois, afinal, esses espíritos colocados na 512 nos simpatizam. E a pergunta que Kardec faz é se eles atuam em cumprimento de uma missão, ou seja, é uma missão estar simpáticas a nós, estarmos ali o tempo todo nos orientando, nos perturbando, porque afinal temos também os espíritos que tentam nos desencaminhar. Então, o que Kardec, os espíritos falam a Kardec? Algumas vezes desempenham missão temporária, ou seja, eles não são exclusivos para aquela missão a vida toda. Eu sempre falo que não existe babá espiritual. Existe quem orienta, existe quem puxa a orelha, existe também quem nos leva, que afinal conhece os nossos meandros, nossos vícios, aquilo com que a gente se dedica, que a gente, não é muito legal, mas a gente sabe, a gente vai mesmo assim, porque afinal a gente está familiarizado com esses vícios morais, com esses pensamentos negativos, então a gente fica nessa situação meio lá, meio cá. Mas, de qualquer forma, os espíritos desempenham uma missão temporária junto a nós. Eles não nasceram para ser nossas babás. Porque, muitas vezes, quando a gente pega a teologia católica ou teologia cristã, passa-se a ideia de que os espíritos estão ali para nos servir, e ninguém está para servir a gente o tempo todo. Eles estão para nos ajudar, para nos orientar. A missão deles é nos orientar para o bem.
Agora, se a gente não quer ir para o lado bom, eles esperam um momento em que eles vão poder estar conosco novamente e poder falar conosco da maneira mais adequada. E aí, continuando a resposta, frequentemente esses espíritos são atraídos a nós pela similitude de pensamentos e sentimentos. Exatamente. Não adianta você colocar talismã, figa, qualquer outra coisa, crucifixo, água benta, colocar alho, sabe, essas coisas, colocar imã, tudo depende de como você pensa e de como você sente. Então, aí que nos atrai para espíritos que podem nos ajudar para o bem ou para o mal. Então, esse poder libertador que Deus nos lega por meio dessa informação é essencial para que nós tenhamos o cuidado devido para lidar com tudo aquilo que nós atraímos e com o que nós pensamos. Portanto, temos de tomar cuidado com essas duas questões. E aí a gente passa para a próxima questão, que é a questão 514. A questão 514 já vai nos descortinar um universo muito interessante que Kardec nos proporciona. Porque ele chama atenção para uma nomenclatura, que não sei se todo mundo está acostumado, que são os espíritos familiares. E aí pergunta o que são, seriam os mesmos protetores e simpáticos, que afinal, o que é isso? Que afinal tem anjo da guarda, porque esse é o título desse trabalho, desse trecho longo, mas extremamente minucioso que o Kardec pôde nos fornecer. Protetores familiares simpáticos, isso é tudo a mesma coisa, todo mundo anjo guardião. E aí Kardec, os espíritos esclarecem a Kardec que há uma gradação, ou seja, não é a mesma coisa, existe uma gradação nessa proteção e também na simpatia, porque não necessariamente quem vai nos orientar, estar junto de nós, quer nos proteger. Às vezes querem jogar a gente no fogo mesmo, não é no fogo, situações difíceis, não, às vezes é no fogo mesmo, ou seja, quer que a gente realmente não fique bem. Afinal, tem casos de vingança, às vezes são outros casos, mas todos estão envolvidos da maneira como nós lidamos conosco mesmo, com todos ao nosso redor. Então, qual é a questão que Kardec coloca a partir dali? O que os espíritos esclarecem a Kardec é que o espírito familiar seria o amigo da casa. Podemos dizer que seria alguém muito próximo de nós ali. Mas, basicamente, aí depois no resumo, a gente vai colocar um pouco melhor essa questão, o Kardec faz no seu comentário uma gradação ali. Por exemplo, ele diz que espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que veio para acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Existe até uma polêmica na tradução, porque, a princípio, Kardec fala de espírito superior, ou seja, que a gente fala na escala espírita, seria aquele que está quase na condição espírito puro, é alguém muito elevado que está junto a nós e que nos orienta de alguma forma. Mas, de qualquer forma, é alguém que está num patamar muito mais elevado do que nós. Existem também os espíritos familiares, que têm laços mais ou menos duráveis, que procuram basicamente ser úteis a nós. Então, eles estão ali tentando nos ajudar de alguma forma. São um pouco mais próximos a nós nesse sentido. Eles não são muito adiantados, e que nos ajuda em particularidade da vida íntima, ou seja, aquelas dúvidas, que roupa que eu vou vestir? Claro que também não é isso, né, gente? Chega a ser fútil às vezes, mas se a gente pensar em que vai decisão, que vai lidar com o filho, se dá uma bronca ou se não vai, se vai precisar pensar em algo mais específicos para o lar ou para lidar com a família, lidar com a profissão, então eles vão nos ajudar a tomar essas decisões, porque são coisas mais do dia a dia. E também tem uma outra coisa que é importante, que os espíritos familiares somente atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores, que são o que nós chamamos ali de anjos guardiães, bom gênio, enfim, esses nomes bonitinhos que outras doutrinas também trazem.
Abaixo dos espíritos familiares estão os espíritos simpáticos, que são atraídos por afeições familiares, ou talvez também por uma questão de semelhança de gostos e sentimentos. E aí é que está. Os simpáticos podem tanto ser atraídos por nossos gostos e sentimentos para o bem, quanto gostos e sentimentos para o mal. Ou seja, aquilo que está dentro da lei divina e aquilo que nos afasta da lei divina. Por isso que é importante que a gente tenha a consciência de que esses espíritos simpáticos são aqueles que estão ainda mais próximos a nós, mas que não necessariamente estão ligados a nós para nos orientar para a vida toda. E com um detalhe, que a duração dessa conexão somente está relacionado com a circunstância. Se eu tenho, por exemplo, um hábito não muito adequado, e eu cesso esse hábito, esse espírito simpático a essa maldade, ou esse hábito ruim, se afasta. Por exemplo, ficar de madrugada vendo televisão, especialmente aqueles filmes bem pesadinhos. Isso é um hábito que quando eu cortar, esse espírito que está junto de mim se afasta. Então, isso é essa conexão que muitas vezes ocorre por conta dos gostos que a gente trabalha, aquilo que a gente realiza. Por fim, existe também uma classificação, Kardec nos traz, do mau gênio, que é um espírito imperfeito ou perverso. Lembrando que ninguém foi criado para ser mal, mas que, infelizmente, temos espíritos que se comprazem muito na maldade. De passagem, nós nos comprazemos também, muitas vezes, em determinadas questões. Basta ver quando chega o WhatsApp falando mal de alguém, especialmente de reality show, a gente passa imediatamente para outra pessoa. Então, a gente tem algumas coisinhas ali que ainda permanecemos, mas que, infelizmente, são ainda processos. Aos pouquinhos a gente vai abandonando isso, mas isso é um processo que muitas vezes pode durar um pouco mais de tempo. E aí, continuando, o que Kardec nos traz? Eles nos auxiliam a nós para nos desviar do bem, mas agem por impulso próprio. Ou seja, não tem missão divina nenhuma aí. A não ser, se for para pensar que a missão divina é nos chamar a atenção para esse ponto. Especialmente aqueles pensamentos fixos, que nós costumamos chamar de obsessão. Então, está ali exatamente por conta desse procedimento. Esse é o único ponto positivo. Entender que esse é um processo que a gente precisa vencer. A obsessão é uma escolha, é um lado ruim, mas se formos pensar em termos de vida espiritual, ele nos chama a atenção para o ponto que a gente precisa resolver. Por isso que é importante o entendimento da doutrina espírita para a gente superar mais esse desafio. E aí o que acontece? A tenacidade ou a persistência da sua ação é maior ou menor com relação à facilidade de acesso que o próprio homem abre-se para esses espíritos. E ele tem a liberdade de dar a voz, ou seja, escutar e atender aos desejos, às orientações desses espíritos, quanto não atender a nada. E pode contar, se você está com pensamento elevado, está conectado com espíritos superiores, você até escuta de vez em quando alguns espíritos querendo te orientar. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Por que acontece isso? Por mais que a gente se coloque à disposição. Porque estamos num planeta de provas e de expiações. Na natureza em que nós estamos, o mal ainda pulula por todos os lados. Por isso que é importante que a gente procure manter o pensamento elevado, senão a gente vira simplesmente joguete de todos os espíritos que querem nos encaminhar ou nos desencaminhar ao nosso redor. Então, caminhando mais à frente, nós vamos para a pergunta 515. Mudando o slide aqui rapidinho. Pergunta 515. Nessa pergunta, Kardec nos diz o seguinte: lembrar que há pessoas que parecem se ligar a certos espíritos, certos indivíduos, para a perdição, e outras que parecem guiá-los para bons caminhos. A gente até falou sobre isso agora há pouco, mas aqui especificamente, nós não precisamos falar apenas de espíritos desencarnados. Existem espíritos encarnados que exercem influência sobre os outros. Basta ligar a televisão, YouTube, Facebook,
qualquer lugar, rádio, tem sempre alguém querendo nos direcionar, não necessariamente, às vezes são pessoas ao nosso redor, pode ser um vizinho, pode ser uma vizinha, um amigo, uma amiga, sempre há pessoas querendo nos orientar. E aí Kardec, ou melhor, perguntando isso para os espíritos respondem que certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Lembrando o seguinte, né? Parece irresistível. Isso é que é importante que a gente se ligue. Parece, mas não é irresistível, porque nós temos o livre-arbítrio para resistir. E o que o que os espíritos nos colocam a Kardec? No sentido do mal, são maus espíritos, quando eles querem nos ligar ao mal. E eles tentam, de todas as formas, nos subjugar. E Deus permite que tal coisa ocorra para nos experimentar. Para a gente entender melhor, cumpre que a gente se ligue em alguns conceitos. No livro dos médiuns, nós temos esse texto falando da obsessão. É importante que a gente, quem não estuda, ou pelo menos tenha curiosidade para aprender um pouco mais, que se ligue nesses conceitos, porque existem alguns graus de obsessão. A obsessão simples é esse pensamento fixo, mas a fascinação é algo bem mais grave, que é uma ilusão, segundo Kardec, no item 289, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio, ou seja, ele não pensa em mais nada, somente segue aquilo como uma espécie de lavagem cerebral. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, o que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve ou fala, né? Porque afinal temos várias coisas como age, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então a fascinação é esse perigo pelo qual, infelizmente, pode acontecer de maneira coletiva, inclusive. Continuando, Kardec ainda coloca que a ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula, para não dizer às vezes ofensiva. Então, por isso que é importante que a gente compreenda esses mecanismos, porque os espíritos se utilizam de todas as formas para migrar da obsessão simples, que é o pensamento fixo, que perturba, que incomoda, para chegar nesses dois patamares. O intermediário é a fascinação. Uma outra coisa que Kardec nos alerta, que pode levar a pessoa ao médium, que a gente pode falar de médiums ostensivos, mas ele pode pegar, na verdade, qualquer pessoa, porque todo mundo, em algum grau, tem mediunidade. Isso é passível de a gente experimentar em diversas situações. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. E por isso mesmo que o espírito fascinador, não somente espírito desencarnado, mas também espírito encarnado, mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática quase sempre em inspirar o seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter sempre razão. E a gente vê que muitas vezes as pessoas se afastam porque aquilo incomoda, mas às vezes que aquilo que incomoda é aquilo que a pessoa precisa escutar. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha consciência desses graus que pode acontecer com qualquer um de nós. E na 240, Kardec fala sobre a subjugação, que ela pode ser moral ou corporal. Na verdade, é muito parecida muito parecido o conceito de subjugação na parte moral, porque no primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras por uma espécie de ilusão que a julga sensata. Então, é muito semelhante, até é difícil você diferenciar uma da outra. Mas o outro caso é quando o espírito atua sobre um órgão ou sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, podendo levar até aos atos mais ridículos. Então, a subjugação é um caso que muitas vezes você vai precisar ter um espírito, uma moral muito elevada para conseguir desfazer esses laços que são bem mais tenazes, bem mais difíceis de serem rompidos. Mas a gente precisa sempre ter essa noção para não se deixar levar por essas ilusões, pois afinal estamos sempre sujeitos a tudo isso.
Voltando ao Livro dos Espíritos, passamos para a questão 516. Nessa questão, Kardec pergunta se os nossos bons ou maus gênios poderiam reencarnar para ficar perto de nós, para nos acompanhar na vida. E Kardec descobre que isso, pelo que os espíritos falam, isso às vezes pode acontecer, e que é comum encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. E aí podemos pensar também que seus sucessores poderiam encarnar também nessas condições. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre lembrar do que acontece na questão, lembrando que os espíritos trouxeram na questão 470 do Livro dos Espíritos, dentro do tema influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A gente olha para todo lado, porque eu estou com tudo espalhado aqui, da TV, computador, celular, tudo aqui para a gente poder ver se a qualidade está boa. Mas, basicamente, na 470, os espíritos esclarecem a Kardec que a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se por tudo às consequências. Ou seja, se o espírito te perturba nesse período, ele vai sofrer as consequências desse erro cometido. Da mesma forma que nós precisamos também estar atentos para não nos deixarmos levar. Por isso, inclusive, no final da resposta, os espíritos falam a Kardec: compete-vos, pois, repeli-lo. Então, a gente pode fazer de tudo, todas as orações possíveis e imagináveis para afastar os maus espíritos, ou os espíritos que ainda estão dedicados a esse tipo de comportamento, a esse tipo de pensamento. Mas só cabe a nós. Somente nós podemos fazer isso. E aí, voltando aqui para o trecho que a gente estava. Anjos guardiães, espíritos protetores familiares ou simpáticos, questão 517. O que nós temos aqui? Aqui Kardec pergunta se tem espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-los. E os espíritos esclarecem que eles se ligam, sim, a pessoas que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não é para acreditar em espíritos protetores do orgulho das raças. E nesses momentos em que nós temos movimentos de supremacia branca, ou tentando achar que uma coisa é maior do que a outra, é importante lembrar que os espíritos cuidam de todos nós. Eles lembram que todos nós somos espíritos imortais, e que independentemente de estarmos encarnados hoje como brancos, amanhã como negros, depois como orientais, isso tudo é físico. Mas, antes de mais nada, nós somos espíritos. E, portanto, se há alguém que queira supremacia em relação de uma raça, entre aspas, sobre a outra, sobre uma etnia, sobre a outra, está caindo num erro bastante delicado. É por isso que os próprios espíritos revelam a Kardec que não há espíritos que protejam uma raça inteira, nem queira que eles se sobreponham sobre os outros. Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente, para que a gente não caia em erro. Seguindo à frente, nós temos a pergunta 518, que nós temos aqui. Kardec pergunta se os espíritos são atraídos por simpatia para certos indivíduos e se não são igualmente espíritos por motivos particulares para reuniões de indivíduos. Neste momento de casa espírita expandida, nós estamos reunidos, cada um do nosso lar, de certa forma, ainda conectados por esses laços aqui pelo Facebook. Isso não significa que não haja laços espirituais nos ligando. A gente não tem a menor noção disso. Mas é importante que a gente tenha lembrando dos tempos que a gente se reunia presencialmente, que durante nós, nesse momento em que nós estávamos reunidos, se ali havia também a atração de espíritos para esses estudos. E os espíritos respondem a Kardec que os espíritos preferem estar no meio dos que se assemelham. Novamente, aquilo que a gente já falado. Tudo depende do qual é o nosso objetivo, por que estamos ali, de que forma que nós pensamos, isso tudo ajuda a atrair melhor os espíritos para aquele momento. E ele coloca que acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Então, numa reunião séria, por exemplo, reunião de estudos na casa espírita, numa igreja em que há uma seriedade, num templo budista,
ou mesmo numa reunião política que queira fazer o bem para todos, então nós temos ali espíritos voltados para esse bem, para essa vontade, para o amor ao próximo. E os espíritos da ressaltam que, pelas suas tendências, o homem atrai os espíritos, seja eles, caso ele esteja sozinho, esteja ele num coletivo, numa sociedade, numa cidade, ou mesmo um povo inteiro. Então, é complicado pensar em povo brasileiro, mas de qualquer forma, é muito grande, isso aqui é um país continental. Mas pegarmos países pequenos, a gente já consegue definir os caracteres que reúnem determinados povos ali naquela região. Mas, em termos de estados, a gente consegue até definir um pouco melhor isso. Cidade, como Teresópolis, que tipo de povo que atrai, que tipo de espíritos são atraídos, porque aquela coletividade atrai aqueles tipos de espíritos. E isso depende das paixões e do caráter que neles predominam. Por isso, são assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Uma coisa também que os espíritos chamam a atenção a Kardec é que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Será que já estamos conseguindo lá? Se olhar ao longo da história, a gente viu que já mudou muita coisa. É muito difícil hoje. Antigamente você tinha o faroeste, você tinha... Eu falo faroeste no sentido de ser muito difícil você não ter uma outra pessoa disposta a matar a outra no mesmo dia. Hoje isso se torna, se você abrir os noticiosos, os policiais, você até vê, mas a gente vê que em nível muito menor, porque a gente vê que isso acaba ficando com determinados grupos. Não é uma coisa que acaba acontecendo a todo momento, em todo lugar, de uma maneira tão explosiva quanto era antigamente. Temos muita coisa ainda a vencer, que ainda temos indivíduos que querem matar outros a todo custo. Mas isso já, o fato de já repelirmos isso, já mostra que nós já estamos mudando o patamar do nosso planeta, ainda que de pouco em pouco, basicamente gota a gota. Mas, de qualquer forma, vamos fazer um novo desvio. Vamos voltar ao Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 21, item 232, falar da influência do meio. Por que é importante isso? Nós todos estamos em ambientes. Nossas casas, por exemplo, têm determinados ambientes. Nossa rua tem um ambiente. A casa espírita é um ambiente. E aí, Kardec chama a atenção para uma coisa. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Lembrando que nós já falamos sobre isso. Todos somos médiuns em algum grau, mas Kardec chama a atenção para médiuns ostensivos. Voltando para Kardec. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Olha, o Kardec nos chama a atenção. Não é preciso ser médium ostensivo para ter toda essa influência sobre nós. Continuando aqui. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Que outro meio de comunicação os espíritos têm conosco? Pensamento. Eles influem sobre o nosso pensamento sem a gente perceber, muitas vezes. Porque estamos tão familiarizados com aquela influência que a gente nem percebe que a gente está sendo joguete deles algumas vezes. Voltando a Kardec. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Então, se a gente se costuma ficar muito voltados para pensamentos elevados, a gente vai atrair espíritos de cunho mais elevado. Mas se a gente gosta de ficar nas fofoquinhas, em situações de estímulo ao ódio, estímulo ao rancor, à discórdia, nós vamos atrair irmãozinhos dessas condições também. Voltando a Kardec. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Lembrando que errante não é aquele que erra, mas é aquele que está se preparando para uma nova encarnação, ainda que precisa estar encarnado.
E aí, Kardec dá um exemplo. Suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, de certo, espíritos superiores, certo? E aí Kardec complementa. Onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, que é o que Kardec chamou no texto mais cedo de atmosfera espiritual, na Revista Espírita de maio de 1867, mas que também a gente tem visto muita gente utilizar o termo psicosfera, que na verdade nada mais é do que essa quantidade de espíritos que estão ao nosso redor, os pensamentos e os sentimentos que acabam sendo o grande patamar pelo qual a gente tem que tomar cuidado. E para a gente prosseguir, resolvi trazer isso aqui, que é eu queria considerar uma espécie de dica, que está no capítulo 29, na segunda parte do Livro dos Médiuns, que é o item 341. É quase uma receitinha para a gente poder manter o pensamento elevado, ou pelo menos umas reuniões como a nossa. O que a gente procura também estabelecer por meio da ambientação. Primeiro, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Então, a gente precisa estar coeso, pensando a mesma coisa, para a gente ter um mundo melhor. Segundo, cordialidade recíproca entre todos os membros. Então, essa cordialidade. Oi, bom dia, tudo bem? Como você está? E não aquela coisa. E aí, fulano, não sei o que, não sei o que. Isso aí, no dia a dia, mas isso não é uma coisa que vai, a princípio, nos colocar, mas precisa da cordialidade recíproca. Às vezes essa cordialidade parece cordial, na verdade, um está avacalhando o outro, o negócio fica, às vezes, sai do controle. E nós voltamos. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. A gente chega lá, né, gente? Ainda está bem difícil, porque às vezes a gente está assim na caridade, mas pensando no terreninho que vai ganhar nosso lar, ou se alguém vai ser acolhido lá, né? Às vezes a gente foge desse ambiente, mas a gente fica nesse critério, pensando se aquele bem vai ser revertido de alguma forma, se o dinheiro que eu dei vai voltar para mim em dobro. Às vezes deu 10 centavos, mas quer voltar em 2.000 reais, né? Então é isso que às vezes acontece na nossa vida. Outro ponto, o único desejo de se instruir e de melhorar. A gente chega lá, né, que a gente às vezes quer só ficar no nosso conforto, né? A gente às vezes até esquece que é um apagão atingindo o estado inteiro, que é o Amapá. E temos outros problemas gravíssimos acontecendo no Brasil e no mundo. A gente não precisa nem falar da fome na África, mas a gente também, por exemplo, acabou de acontecer um furacão passando pelo Caribe, que praticamente arrasou com a Nicarágua, como outros países também que estão sendo arrasados. Então, imagine se essas pessoas, a gente está aqui no nosso conforto de alguma forma, e muitas vezes a gente só quer isso, a gente não quer olhar para os outros. Não precisa ir muito longe, né? Como é que devem estar as famílias do Pimentel, no Rosário, ou em outras comunidades que também necessitam desse amparo? Mas vamos prosseguir. Um dia a gente chega lá que a gente vai querer apenas se instruir, se melhorar. Por enquanto a gente faz aqui, mas a gente também tem que lembrar da caridade, que vai muito além de simplesmente dar a bolsa, mas de eu escutar o próximo, aquele nosso irmãozinho que está precisando de amparo, às vezes de desabafar, enfim, tudo isso é parte também do processo de caridade. E aí, voltando, exclusão de tudo que apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Curiosidade não é instrução, curiosidade é coisa do tipo, eu vou ganhar na Mega Sena amanhã? Isso é curiosidade. Quais são os números da Mega Sena? Ou qualquer outra loteria, porque afinal eu quero um dinheiro. O dinheiro vai dizer, vai pesar a caridade. Tá, a primeira caridade é a si mesmo, né? Para poder se desfazer de toda a pobreza. E a gente se esquece de que não só de pão vive o homem. E aí, essa questão de você pedir respostas mais contundentes para em termos de humanidade inteira, que isso é o objetivo que a gente tem que colocar. Outra coisa, recolhimento e silêncio respeitosos. É um outro ponto que às vezes a gente tem mais dificuldade porque a gente é muito barulhento. Basta fazer silêncio na casa que na mesma hora a gente liga a rádio, televisão, faz barulho, chama o cachorro, liga para o vizinho, alguma coisa acontece e a gente tenta ainda ficar nesses patamares.
Outra coisa, união de todos os assistentes pelo pensamento. Gente, neste momento nós estamos reunidos em pensamento. Certamente nos nossos lares e digamos, nessa atmosfera espiritual vizinha, deve estar realmente uma calmaria. Mas é importante, será importante quando a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, que isso permaneça, independentemente de estar na reunião espírita ou estar em algum outro lugar ou algum outro momento. Por fim, isenção de todo sentimento de orgulho, amor próprio, supremacia e apenas o desejo de ser útil. Essas são as recomendações para as reuniões espíritas. Mas por que a gente, de repente, não pensa no planeta inteiro seguindo essas orientações? Enfim, fica para nós esse recadinho, só para a gente poder se colocar vislumbrar de maneira prática como será um planeta de regenerados. Ou pelo menos um planeta com menos maldade. Tudo começa por nós, de alguma forma. Voltando ao Livro dos Espíritos, questão 519. Aí fala uma coisa que só de olhar dá um arrepio, especialmente em tempos de Covid, né, gente? Ele pergunta se as aglomerações de indivíduos têm protetores especiais. E os espíritos respondem a Kardec que esses agregados são individualidades coletivas. É bem interessante a ideia de tratar de individualidade coletiva. Então, uma sociedade, uma família é uma individualidade coletiva, uma cidade é uma individualidade coletiva, uma rua é uma individualidade coletiva, um povo é uma individualidade coletiva. E existem realmente alguém que dá, tendo eles um objetivo comum, eles precisam de uma direção superior. Então, tendo uma direção superior, eles vão ter realmente alguém que os oriente. Como, por exemplo, a gente já costuma falar que Ismael é o orientador do Brasil. E certamente nós temos o orientador da cidade de Teresópolis, de Nova Iguaçu, de Niterói, do Rio de Janeiro, do seu bairro. Sempre, certamente, vai ter alguém para orientar. E aí, continuando aqui, a gente já daqui a pouco está encerrando a nossa explanação, indo para a questão 520, o que nós temos aqui, e que Kardec pergunta se os espíritos protetores da coletividade são de natureza mais elevada. E aí Kardec, que os espíritos falam a Kardec, que tudo é relativo ao grau de adiantamento. Para o indivíduo, certamente é um espírito que está mais relacionado àquele indivíduo. É claro que, por exemplo, um espírito que protege um grande missionário é um espírito mais elevado do que aquele que protege aquele espírito que está ainda voltado para as suas questões, especialmente voltadas para, digamos, os prazeres e os vícios morais. Então, temos um espírito que é mais elevado do que esse, mas não é tão elevado quanto aquele que é um espírito missionário. Da mesma forma que os espíritos protetores de coletividades têm realmente um grau maior de elevação do que aquele que protege o indivíduo. E a gente vai pensando nas gradações. Se Jesus é o protetor ou o governador da Terra, quem será o protetor do sistema solar? E acima do sistema solar, quem será o protetor ou o governador da Via Láctea? Então, nós temos para cada mundo o seu orientador, de acordo com a sua capacidade, com a sua elevação. Certo é que ninguém está abandonado. Deus não abandona ninguém, ninguém está à própria sorte. E aí, continuando para a gente fechar a sequência de perguntas, vamos para a pergunta 521, antes de partirmos para a nossa finalização. Então, nós temos aqui, que é uma pergunta até um pouco longa, aliás, nem a pergunta, mas tem algumas contribuições muito importantes de Kardec, se determinados espíritos estão dispostos a auxiliar o progresso das artes, protegendo os que a elas se dedicam. É até interessante a questão da arte, porque a arte em si, quando a gente olha ao longo da história, a arte não era, ela passou a ser separada há muito pouco tempo. Durante muito tempo, arte e ciência eram mais ou menos a mesma palavra. Existe até uma palavra grega chamada tekne, que era utilizada exatamente para as duas coisas. A arte é uma coisa mais recente, mais voltada para aquilo que seria, de certa forma, atingiria a nossa sensibilidade.
E a gente passou, a partir daí, a separar a arte da ciência, de alguma forma, como se uma fosse mais importante do que a outra, e, na verdade, todas elas, enquanto um nos ajuda no intelecto, outro nos ajuda na moral, na nossa sensibilidade. E aí, o que os espíritos dizem a Kardec, que há protetores especiais e assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Ou seja, se você quer construir uma obra, mas que não tem um fundamento moral muito bom, pode até ter alguém que pode te ajudar, mas não vai ser um espírito superior. Mas se você quer fazer uma obra de cunho moralizante, de um cunho elevado, que ajude as pessoas a elevar o pensamento também, você vai ser auxiliado sim por espíritos mais elevados, e que vão estar em condições de te orientar à medida que você se abra para isso e se coloque de maneira que isso aconteça. E aí Kardec coloca que os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais, como, por exemplo, as musas, que eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, assim como os espíritos lares e penates eram espíritos protetores das famílias. E coloca que, modernamente, as artes, diferentes indústrias, cidades, os países têm seus patronos. Não é à toa que a Igreja Católica costuma direcionar para cada cidade um padroeiro, que também não deixa de ser uma espécie de protetor, mas que não são mais do que espíritos superiores sob várias designações. E dessa forma, a gente entende por que, que muitas vezes a gente tem tanto carinho por determinados espíritos que estão aqui trabalhando para esse objetivo. Não é à toa que a Casa da Cultura Espírita tem como patrono Danilo Amorim, que a gente tem esse carinho por esse espírito tão elevado e que nos legou tanta coisa importante. Haja visto o grupo de estudos que nós temos, que estuda as obras de Deolinda Amorim, todas as quintas-feiras. E aí, continuando aqui, nós vamos para o resumo, gente. Para quem, de repente, viajou comigo, foi para em Júpiter e voltou, vamos voltar agora para falar. Espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio tem por objetivo acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É de natureza superior com relação ao protegido. Já os espíritos familiares possuem laços mais ou menos duráveis, pouco adiantados, são pouco adiantados, possuem como missão lidar conosco nas particularidades da vida íntima e atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos se juntam a nós por afeições particulares, dependendo da semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. E a duração de suas relações está subordinada às circunstâncias. Por fim, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que obra por impulso próprio e a sua tenacidade da ação depende da maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do espírito encarnado ou homem, ou ser humano. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, sociedade, cidade ou povo de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, e por isso são assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Lembrando que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons. Fechando. Na verdade, era basicamente isso mesmo que a gente tinha para trabalhar no dia de hoje. Então, eu vou trazer de volta a Cleide e agradecer por mais este momento que nós estivemos juntos aqui. Hoje nós fizemos jornada dupla. Muito bom, Felipe. Overdose, né, Cleide? Overdose de Cleide e Felipe para todo mundo aqui. Mas que maravilha, né? A gente compreender que tudo está em nossas mãos, que a gente pode transformar a nossa psicosfera e produzir efeitos positivos para todos nós, né? E principalmente permitir a aproximação desses protetores amorosos que possam nos ajudar, nos orientar cada vez mais e melhor. Isso é muito bom. Muito bem, só também cumprimentando mais alguns companheiros que aqui chegaram, Edilene, quanto tempo, Fernando, Riva, Solange, Maria Alice, Dilma,
Malu, que estava de tarde também, Paula, Fátima, Rosane Correia, saudade desse povo todo. Carmen também, eu já falei, Nani, sejamos, nossa, com muita alegria que vocês estiveram aqui conosco. Muito bem, Felipe, nós temos agora que fazer a nossa propaganda, né? Mas antes de saudar o povo que também deu joinha, deu coraçãozinho, a gente podia exaltar algumas pessoas aqui, ó. Moema Tavares, Arthur Wilson Neves Pereira. Legal que o pessoal não bota o nome aqui, mas a gente consegue descobrir aqui, olha. Mariana Viana, Ralph Campos, Dani de Paim, Ana Maria Mendes, Paula Papillon, Luciane Ronaldo, provavelmente com Lucas Nunes. Mas eu queria só comentar rapidamente, que não é exatamente uma pergunta, mas acho que é um comentário importante para esse finalzinho, que é aqui da Nani falando, que sinto que na minha família vieram todos inimigos nessa encarnação. A bem da verdade, temos muitas vezes situações dessas, né? Como a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são famílias pelos laços corporais e laços espirituais. E aí, nisso de a gente ter famílias pelos laços corporais e laços espirituais, realmente acontecem de vir irmãos que vêm para ajustes. E muitas vezes isso, infelizmente, acontece, mas é parte. E, afinal, nós somos espíritos imortais e que estamos nos juntando ali para, de alguma forma, rever, superar desafios, lidar com essas dificuldades. Eu me lembro que no EJA a gente teve uma aluna, né, comentando sobre isso, quando a gente falou sobre as relações familiares, e que realmente há essa situação. A gente nunca pode esquecer que a gente nunca está sozinho. Tem espíritos protetores ali tentando nos ajudar e a superar esses desafios. O que é importante, a gente não pode desistir. Nós estamos juntos aqui exatamente para superar tudo isso. Tá bom? E, Nani, lembra sempre que não há sentimento de ódio, de desafeto, se na origem não existiu amor. Não existe. Então, esse reencontro é exatamente para reequilibrar e reencontrar novamente o sentimento original, que é o amor, né? É apenas um desvio e a gente sempre volta ao sentimento principal, que é o amor que nos une. Então, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Segunda-feira nós temos o Mauro nas Pérolas da Codificação. Quarta-feira temos as palavras do codificador, comigo, Felipe, Doris e convidados. Quarta-feira à noite, às 20 horas, teremos, na semana que vem, dia 25, Marcelo Pellegrino, com o Evangelho, o ponto de vista no capítulo 2, muito bom. Quinta-feira serei eu, dia 26. Não, amanhã. Primeiro é amanhã. Ah, não, o de amanhã eu não vi. Amanhã. Lília Machado. Acontece. Amanhã eu não vi. Lília Machado, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 5º, prece para os doentes e obsidiados. Ok. E sábado... Deixa eu até virar o slide, que sábado é inicial. Sábado também. Bom. Ó, gente, eu não estou acostumada com fazer o que o Felipe faz, a gente erra também. Não acontece, eu também, de vez em quando tem que estar de olho, senão eu me atrapalho. Eu sou o rei do mico nessa hora, sempre me atrapalho. Sábado não temos. Sábado a nossa semana espírita, né, que será o fim de semana espírita esse ano, com o tema Dilema das Redes Virtuais e Espirituais, com base no filme O Dilema das Redes. Aí temos aí palestra do Álvaro, com a polarização das ideias, depois palestra com o Marcos Juvier, tá pequenininho aqui. Quer que eu leia? Como se dá o aprendizado, e após as duas palestras, o Marcelo Pellegrino vai fazer, então, a moderação
com as perguntas do público. No domingo de manhã, vamos ter o debate sobre o filme, né, ou o documentário Dilema das Redes, com o Mauro Pomar, Alcenir Bezerril e Ricardo Aguiar. E depois, encerrando palestra Saúde na Era Virtual com a Eni Sattler. Muito bem, contamos com a presença de todos, muito interessante. Esse eu vou pedir você para ler, porque para mim aqui está bem pequenininho. Tranquilo. Mas, de qualquer forma, esse aqui é mais para vocês, assim, depois localizarem o card, para ajudar a gente com relação aos mantimentos para as 90 famílias que nós atendemos lá no Pimentel, que é a doação de cestas básicas, itens alimentícios, higiene de pessoal e de limpeza. É importante que a gente sempre lembre, porque, da mesma forma como a gente tinha falado sobre outros pontos, são 90 famílias que a gente já atende. E tem aí a conta para quem quiser doar o dinheiro. E também depois, além disso, Natal Solidário, que é a gente doar o presente para algumas crianças, lembrando que sempre temos crianças, assim, a gente já passa por momentos difíceis ao longo do ano, e nada como a gente tentar trazer um pouco de alegria para essas crianças. Precisa do pão, precisa do leite, mas também o brinquedo é importante para ela desenvolver suas capacidades intelecto-morais também. Muito bem. Então, agora eu vou pedir ao Felipe para fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui e a gente já começa a fazer a prece final. Então, nós vamos agora levar nossos pensamentos, vamos pensar em nosso amado Mestre Jesus e agradecer por mais este momento em que podemos nos colocar à disposição, trazer para todos vocês um trabalho, um estudo, para esclarecermos e entender como no cotidiano a gente pode ajudar a melhorar, ainda que de maneira micro, esse planetinha, nosso hospital, casa, oficina, em que a gente está aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Tanto nós, espíritos encarnados entre nós, como também os espíritos desencarnados, por meio da nossa autoeducação, reformando-nos intimamente, lutando para superar nossas próprias dificuldades e nos conectarmos a cada dia com os espíritos superiores, que estão sempre procurando nos ajudar e nos orientar, ainda que por meio de irmãos não tão elevados, mas também com bastante boa vontade e disposição para nos ajudar. Façamos valer a vontade de Deus e vamos, de nossa forma, superar essas dificuldades, lutando pelo bem de todo mundo e lutando também para superar o orgulho, o egoísmo, os vícios morais que ainda alimentamos. E que assim saibamos ser cada vez mais caridosos, amorosos e estabelecendo harmonia com Deus e com todos os espíritos que estão ao nosso redor, querendo transformar este planeta num planeta mais elevado, um planeta de paz, harmonia, fraternidade, de amor ao próximo. Fique em paz para todo mundo e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, amigos. Um abraço grande no coração, beijo. Boa semana e até o fim de semana. Estaremos juntos aí, aproveitando a nossa Semana Espírita. Beijo no coração. Tá. Agradecer também a presença do Cristi Bairral, que chegou agora no finalzinho, dando gratidão aí. Um abraço forte, Cleide, gratidão por estar aí comigo até essa hora também, com outras atividades também. Então, gente, um abraço forte para você, Cleide, para todo mundo. Um beijo enorme para todo mundo. E fiquem com o sorrisão do nosso amado Mestre Jesus.